Você já ouviu falar sobre os pais da igreja, a patrística? Você sabe quem são os pais da igreja? E quais os 4 critérios utilizados para serem considerados como tais? Os pais da igreja constituem um grupo seleto de escritores e teólogos cristãos dos primeiros séculos que, por sua ortodoxia, santidade de vida, aprovação eclesiástica e antiguidade, exerceram profunda influência na formulação da doutrina cristã e na interpretação das escrituras. A patrologia tradicional estabelece então 4 critérios para que alguém fosse considerado como pai da igreja. O primeiro critério é a ortodoxia doutrinária, ou seja, fidelidade ao ensino dos apóstolos e a doutrina considerada ortodoxa pela igreja de então, conforme definida nos concílios ecumênicos da época. Segundo, uma santidade de vida, ou seja, eles deveriam ter um testemunho de vida cristã e conduta exemplar, que muitas vezes depois passava até a ser reconhecida como a canonização desses pais da igreja como santos pela própria igreja de então. Terceiro critério, a aprovação eclesiástica, ou seja, os pais da igreja deveriam ter o reconhecimento da igreja na sua contribuição tanto para a teologia quanto para a espiritualidade cristã. E o quarto critério é a antiguidade, ou seja, pertencer a um período formativo da igreja. Isso, lá no Ocidente, aconteceu até o 7º século, sendo o último pai da igreja considerado Isidoro de Sevilha, que morre no ano 636, e no Oriente até o século 8, sendo o último pai da igreja considerado João Damasceno, que morre no ano 749. Em sua obra Patrologia, Quasten explica o seguinte: os pais da igreja não devem ser confundidos com escritores eclesiásticos, que, embora importantes, podem não ter satisfeito todos os critérios mencionados, especialmente quanto à ortodoxia ou à santidade. Figuras como Tertuliano, que posteriormente aderiu ao montanismo, Orígenes, cujas doutrinas foram parcialmente condenados na época, são classificados como escritores eclesiásticos, apesar da sua inegável contribuição para o desenvolvimento do pensamento cristão. Além disso, em História dos Dogmas, Bernard Sesbu destaca a autoridade dos pais da igreja, que não deriva apenas de sua proximidade temporal da era apostólica, mas também da função como testemunhas qualificadas da tradição viva da própria igreja. Então, além da classificação tradicional em 4 critérios, como a gente viu, os pais da igreja também são agrupados segundo critérios geográficos. Por exemplo, existem os pais orientais e os pais ocidentais. Além de critérios geográficos, também podem ser classificados a partir de critérios linguísticos, os pais gregos e os pais latinos. E por fim, também a partir da cronologia. E aí a gente pode dividir entre pais apostólicos, pais apologistas, pais do período niceno e pais do período pós-liceno. E você conhecia esses critérios que definem quem são os pais da igreja, de acordo tanto à ortodoxia tradicional, quanto também de acordo com questões geográficas, linguísticas e até cronológicas? A era da patrística é compreendida mais ou menos entre o século I até o século 8 depois de Cristo. Isso vai depender um pouco daquilo que a gente chama dos pais ocidentais e dos pais orientais, e representa um período crucial para a formação da hermenêutica, ou seja, da interpretação do texto bíblico. Durante esses primeiros séculos, os pais da igreja estabeleceram as bases fundamentais para a interpretação das escrituras, que influenciaram toda a história subsequente do cristianismo. Esse período foi marcado por intensos debates teológicos,
confrontos com heresias e a necessidade de definir a ortodoxia, ou como se cria no cristianismo. O contexto histórico em que os pais da igreja desenvolveram a sua teologia era extremamente complexo, marcado por perseguições e a consolidação da instituição da igreja, além da interação entre o pensamento judaico e o pensamento greco-romano. Esta conjectura moldou significativamente as abordagens interpretativas do texto bíblico dos primeiros séculos. Isso porque se tinha a preocupação de manter a fé dos apóstolos e dos escritores do Novo Testamento. Então a patrística, ou os pais da igreja, não apenas interpretaram a escritura, mas eles estabeleceram o próprio cânon, que foi estabelecido durante os primeiros séculos, definindo quais textos seriam considerados inspirados e autoritativos para a própria fé cristã. E a gente sabe que ao longo da história foi se definido diferentes cânones da fé cristã, até que a gente chegasse ao texto que a gente tem hoje. Então essa dupla função, tanto de intérprete quanto de definidor do cânone cristão, confere aos pais da igreja um local único dentro da história da igreja, uma vez que eles não apenas comentaram em textos pré-estabelecidos, mas participaram ativamente da determinação de quais textos entraria na própria escritura cristã. Assim, a interpretação patrística não pode ser compreendida isoladamente do contexto histórico-cultural em que se desenvolveu. Ela surge como uma resposta às necessidades pastorais e também da apologia no contexto da igreja primitiva, buscando então articular tanto a fé cristã para os primeiros crentes dentro de um contexto de um mundo greco-romano. O período patrístico também foi marcado pela transição do cristianismo como uma religião perseguida para um cristianismo que agora era a própria religião do Império Romano, o que traz, com certeza, muitas implicações para a interpretação bíblica, incluindo assim uma maior institucionalização da exegese e a criação de instituições do Império para que se pudessem fazer cópias e traduções do texto bíblico, que definiria então justamente os dogmas cristãos. E eu quero citar aqui 4 períodos da patrística e as suas principais contribuições para o pensamento cristão posterior. O primeiro período, que abarca do século I ao século II, são os que a gente chama os pais apostólicos. Os pais apostólicos, eles representam essa primeira geração de escritores pós-apóstolos, tendo contato direto ou indireto com algum dos apóstolos. Figuras como Clemente de Roma, Inácio de Antioquia e Policarpo de Esmirna interpretavam as escrituras de forma predominantemente pastoral e prática, com forte ênfase na continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento. A exegese desses pais, os pais apostólicos, se caracterizava pela continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento a partir da revelação cristã e por uma interpretação tipológica simples, sem o aspecto teórico que viria acerca da leitura tipológica posterior. Então essa abordagem ela refletia uma preocupação principalmente pastoral e da edificação da comunidade cristã que estava surgindo nesses primeiros séculos e tendo em vista aí a preservação da própria tradição apostólica. A segunda época é a época dos pais apologistas. São os pais que surgiram entre o século II e o século III. Os apologistas, como Justino Mártir, Taciano, Teófilo da Antioquia, desenvolveram uma hermenêutica um pouco mais sofisticada. Eles buscavam interpretar e demonstrar razoabilidade da fé cristã frente ao paganismo
e também ao próprio judaísmo, né, uma vez que há emancipação do cristianismo com o judaísmo. Então Justino, por exemplo, ele elabora um tipo de interpretação tipológica das escrituras um pouco mais sistemática, mostrando que o Antigo Testamento, ou como figuras no Antigo Testamento, prefiguravam o próprio Cristo e a igreja no Novo Testamento. Então Justino foi um dos pioneiros dessa articulação de uma hermenêutica cristocêntrica, onde o Antigo Testamento apontava e prefigurava para a pessoa de Cristo. Uma terceira escola, ou terceiro período, é o período da escola de Alexandria. Esse período compreende entre o século III e o século IV. E os expoentes aí da escola de Alexandria, a gente tem alguns como Clemente Alexandrino e Orígenes. Eles desenvolvem uma abordagem bíblica a partir de uma interpretação mais alegórica da própria escritura e que utilizam, né, e são influenciados aí fortemente pelo platonismo e pelos métodos alegóricos aí da época de então. Por exemplo, para Orígenes, a escritura possuía então 3 níveis de interpretação. Por exemplo, primeiro, sentido literal histórico. Esse estava acessível para todos os leitores, é o que o texto diz. O segundo tipo de leitura é o sentido moral ou psicológico do texto. Seria a aplicação ética para o cristão do texto bíblico. E o terceiro sentido, que estava restrito a algumas pessoas, é o sentido espiritual ou místico do texto. E aí, esse sentido só poderia ser conhecido a partir da revelação do mistério ou para leitores mais avançados da escritura. E por fim, a quarta escola, o quarto período interpretativo aí dos pais da igreja é o período da escola de Antioquia, entre os séculos IV e o século V. A escola de Antioquia é representada aí por figuras como Teodoro de Mapsieta, João Crisóstomos, e enfatizavam a interpretação histórico-gramatical das escrituras, rejeitando aí a utilização de alegoria excessiva que era aí utilizada pela escola de Alexandria e favoreciam assim a interpretação mais literal e histórica do próprio texto. Os antioquenos, por exemplo, desenvolveram o conceito de teoria, uma forma de interpretação do texto bíblico que traz um significado maior para o próprio significado histórico do texto, né? E que procura no próprio texto o sentido profundo, o sentido intencionado pelo autor e principalmente em textos como as profecias messiânicas. Então a gente passou aí por 4 períodos da patrística: o período dos pais apostólicos, dos pais apologistas, da escola de Alexandria e da escola dos antioquenos. E será que é possível identificar alguns padrões de princípios fundamentais da interpretação desses primeiros pais da igreja? Embora a gente saiba que o período compreende aí vários séculos, e assim também é possível falar de vários modos interpretativos dentre os pais da igreja, é possível se identificar alguns padrões que surgiram principalmente nessa época da patrística. Então, a interpretação desenvolvida pelos pais da igreja, mesmo que diversificada em suas manifestações particulares aí ao longo dos séculos, ela compartilha certos princípios fundamentais que pode-se colocar como um quadro comum da interpretação da época patrística. Então, alguns desses princípios continuam relevantes até mesmo para a exegese moderna do texto bíblico. E a gente vai passar por alguns desses princípios. O primeiro princípio é o princípio da regula fidei, ou da regra de fé. Então, os pais da igreja consideravam que a interpretação das escrituras deveria ocorrer de acordo com os parâmetros da tradição apostólica, aquilo que foi recebido da tradição apostólica, ou seja, de acordo com a regra de fé, a regula fidei. Como explica Irineu de Lyon, não devemos buscar, entre outros, a verdade que facilmente
podemos receber da igreja, pois os apóstolos depositaram nela, na igreja, como em um rico tesouro, tudo o que pertence à verdade. Primeiro princípio identificado, o princípio da regula fidei ou da regra de fé. Segundo princípio é o princípio da unidade das escrituras. Então há uma convicção comum de que a Bíblia constitui um conjunto coerente e que foi unificado e autorizado pelo próprio Espírito Santo e que leva então os pais da igreja a interpretar mesmo as passagens consideradas mais difíceis ou obscuras à luz de textos que são mais claros ou mais fáceis, assim buscando a harmonização às aparentes contradições que poderia se perceber na interpretação do texto bíblico. Como afirma o próprio Agostinho, o Novo Testamento está oculto no Antigo Testamento e o Antigo Testamento se manifesta no Novo Testamento. Além disso, um terceiro princípio fundamental para a interpretação das Escrituras na época da patrística era também o cristocentrismo, ou a interpretação voltada a Cristo. Então, Cristo era considerado como o centro hermenêutico da leitura bíblica. Então, a gente vê que o cristocentrismo não era apenas um princípio ortodoxo ou da dogmática, mas uma chave hermenêutica de compreensão tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Claro que, além desses princípios, a patrística também caracterizava-se justamente por uma polissemia de interpretações do texto bíblico, reconhecendo assim diferentes níveis na interpretação das escrituras, como cita Lubac em Medieval Exegesis, The Four Senses of Scripture, a exegese medieval, os 4 sentidos da interpretação do texto bíblico. A exegese patrística não era uma técnica de decifração de textos antigos, mas uma pedagogia espiritual que buscava conduzir o leitor a uma progressão mais profunda do mistério divino. E assim surgiu leituras como a leitura tipológica, que via a figura de Cristo já no Antigo Testamento, caracterizava como um aspecto da interpretação patrística, a leitura tropológica, moral, a leitura escatológica do texto. A interpretação tipológica, por exemplo, via figuras e eventos do Antigo Testamento que se concretizavam na realidade do Novo Testamento. Isso caracterizava um aspecto da própria exegese patrística. Tipologia não era vista como uma imposição arbitrária dos significados do texto, mas como uma descoberta de dependências intencionais que foram estabelecidas por Deus na própria economia da salvação, como afirma Gonzalez em seu livro A História do Pensamento Cristão. O equilíbrio entre tradição e a inovação marcava também esse período da patrística. Os pais da igreja valorizavam então assim a continuação da tradição apostólica, mas eles não hesitavam em desenvolver novos insights, perspectivas interpretativas de como responder a problemas emergentes da época. A flexibilidade hermenêutica, assim, dentro dos pais da igreja, é um aspecto que se observa juntamente com a fidelidade criativa do texto bíblico. E por fim, eu gostaria de falar sobre 4 padrões que podem ser percebidos na interpretação pelos pais da igreja. Com certeza, esses padrões eles são padrões gerais, mas que são possíveis de ser identificados dentro da leitura interpretativa dos pais da igreja. O primeiro padrão é a lectio. A lectio seria a leitura atenta e reverente ao texto bíblico. Isso acontecia principalmente nos contextos litúrgicos ou dos cultos. Então, a lectio patrística, ela não era apenas uma leitura técnica, mas uma escuta obediente à palavra de Deus dirigida ao leitor das Escrituras. O segundo padrão que é possível identificar é a da quaestio, ou seja, a de questões, a de identificar dificuldades e ambiguidades aparentes na contradição do texto bíblico. Então, os pais da igreja
frequentemente estruturavam seus comentários no formato de perguntas e respostas. Primeiro, Alexio. Segundo, Quaestio, seria essa identificação, perguntas e respostas. Terceiro padrão, Meditatio, e que tem a ver com a meditação. Seria uma reflexão profunda no significado do texto, buscando os múltiplos níveis de sentido e suas implicações teológicas e espirituais. E por fim, a Oratio, que seria a transformação da interpretação do texto bíblico, reconhecendo seu objetivo final da exegese, que seria o próprio encontro com Deus. Então seria esse espírito orante ao encontro das Escrituras.